Seja bem-vindo a mais um podcast do Clube B2 e hoje, nosso terceiro episódio, estamos com um convidado aqui muito especial, como sempre, Celso Oliveira. Eu vou ler aqui Seja muito bem-vindo, Celso, ao nosso podcast. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar presente. Eu vou ler aqui um pouquinho sobre o Celso aqui, né, para explicar quem que é o Celso, né? Celso Oliveira Júnior, natural de São João da Boa Vista, tem 41 anos, é casado com a Juliana, pai do Lucas e do Guilherme. Graduou-se em zootecnista pela Unesp, campus de Botucatu, em 2004, e atuou por 12 anos no segmento de pecuária de corte, gerenciando fazendas, de cria, recria, engorda e confinamento de bovinos no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Bahia e Rio de Janeiro. Há 8 anos ele decidiu retornar para a sua cidade natal, né, que é São João da Boa Vista, com o objetivo de criar ali, ficar mais próximo da família, né? Esse foi um dos objetivos dele. E nessa oportunidade ele foi convidado por um amigo de infância a participar da fundação da Proa, né? Que é o fundo de investimento, onde atua até o momento, ocupando a cadeira de gerente geral e relação com os investidores. A Profdic é uma empresa de segmento financeiro, né? Que reúne investidores profissionais e utiliza recursos desde investidores para fomentar diversos setores da indústria nacional. E além disso, ele adora viajar, conhecer histórias, vivenciar desafios e aprender como ser uma pessoa melhor a cada dia. Esse é o Celso Oliveira, Celso. Seja muito bem-vindo novamente. Obrigado, Laerte. Obrigado por disponibilizar o espaço, toda a sua equipe. Muito bom. Eu não sabia, estou conhecendo agora, assim, a gente já conversou um pouquinho. Você viu que a minha vida já deu uma reviravolta aí, né? Aliás, até assim, como eu preparando aqui umas perguntas para você, falar um pouco sobre as suas raízes, né, aqui em São João da Boa Vista, formação de zootecnia. O que despertou esse interesse por essa área, né? Por que você inicialmente você escolheu esse caminho? O que foi o motivador aí? Eu acho que alguns fatores aí que contribuíram, né? Quando eu estudei no Ângulo, na época de colégio, tinha uma afinidade muito grande pela matéria de biologia. E desde pequeno, embora minha família direta nunca teve propriedade rural, nada disso, meus tios tinham um sítio aqui em São Roque da Fartura, onde a gente passava praticamente todos os finais de semana lá, e tinha pecuária de corte, tinha um pouquinho de plantação de batata, então a gente acabou pegando gosto desde então por essa parte rural, né? E aí surgiu a ideia de especializar um pouco mais, de seguir esse caminho da zootecnia. Então foi daí que veio. E me fala uma coisa, você falou aqui para mim que foram 12 anos. Exato. Gerenciando fazenda em diversos estados, né? Você pode compartilhar um pouquinho essa experiência da época, né? O que moldaram as suas habilidades de hoje, que você tem hoje, né, de gestão e tudo mais. Maravilha. Bom, como você mesmo disse, eu me formei em Botucatu e já na faculdade eu direcionava meus estudos aí para a parte de pecuária de corte, que era o que eu mais tinha afinidade. E na sequência eu fui fazer estágio na fazenda que era do Grupo Grendene e conheci a Juliana lá desde essa época, né, quando ela era a minha chefe, a gerente da pecuária da fazenda. E acabei ficando bastante tempo lá e de lá eu já consegui meu primeiro emprego ali na região, no Grupo Catayama, e que já era um grupo muito grande, então eles tinham 5 fazendas ali na região de São Paulo e Mato Grosso do Sul, um confinamento que para a época era muito grande, pela época que era, né? Tinha em torno de 4 mil cabeças de gado na época, e eu junto com o Adelino, que era o gerente de pecuária, eu fiquei bastante tempo lá e aprendi a trabalhar lá, então considero que aquele foi meu passo inicial de fato. Os destinos foram mudando, a Grendene vendeu a fazenda onde a Juliana trabalhava e comprou uma fazenda maior na Bahia, e aí com isso a gente se mudou para lá e eu acabei trabalhando numa fazenda, uma propriedade vizinha, que era de um pecuarista de São Paulo também, e de lá depois a gente tentou voltar para São João, apareceu esse emprego no Rio, mas o que eu falo assim que foi uma área bastante bacana foi a convivência com pessoas diferentes, né? Então, desde você lidar com o peão da fazenda até com o dono da fazenda, eu acho que isso trazia uma flexibilidade, uma necessidade de ter uma flexibilidade muito grande na conversa, no trato com cada um deles, em como transmitir as informações que eram necessárias para que fosse executado o serviço.
E também eu gostava muito da parte de planejamento, né? De desenhar projetos para melhorar algumas áreas que precisavam dentro das fazendas. Essa era uma coisa que eu sempre fiz, acho que fiz razoavelmente bem. Então, e apresentar isso depois para o dono da fazenda, para o gestor. Isso é uma área que eu gostei e que eu acho que contribuiu para a minha formação. Hoje em dia eu procuro falar com todo mundo. Então, dentro do meu negócio hoje, né, a gente visita as empresas, a gente lida muito com os donos do negócio, mas obviamente a gente trata também com o pessoal de administrativo e eventualmente chão de fábrica. Então, eu tenho uma tranquilidade de falar com todo mundo no mesmo nível e expor as ideias. Acho que isso aí é um fato que contribuiu bastante. Muito legal. Pegando o gancho aí, tem um tema que, aliás, eu tento aplicar diariamente quando a gente fala de liderança, que até um estudo que fala sobre, é até antigo, acho que é de 62, eu não vou lembrar agora quem que escreveu esse estudo, mas é sobre liderança situacional e tem a ver com o que você falou. Eu acho que essa experiência você está não só de posições diferentes, mas regiões, porque é outra cultura. Sem dúvida. Você está aqui no São Paulo, vai para o Mato Grosso do Sul, vai para o Bahia, enfim, ou para outras regiões, assim, são culturas diferentes, são maneiras de se comunicar diferentes, às vezes, enfim, e além das posições. E esse estudo fala sobre às vezes a gente fala assim, qual que é a liderança que é adequada? Qual que é a melhor liderança? Na verdade, a liderança adequada é aquela que se adapta ao tipo de liderado. Então, qual que é o perfil desse liderado? Como que eu tenho que conversar com ele? Como que a minha comunicação tem que ser com ele? Qual que é ele tem uma pessoa que tem autonomia, uma pessoa que não tem autonomia? Será que eu tenho que fazer um checklist? Como que eu tenho que fazer? E aí, ao mesmo tempo que eu identifico, vamos supor, aquela pessoa que às vezes tem que evoluir a autonomia dela, eu faço ali a rotina dela, que seja ali um checklist, etc., mas eu tento desafiá-la em alguns momentos para que ela evolua e saia daquela posição. Então, o que você fez, basicamente, é uma teoria muito famosa. É antiga, mas atualmente está falando muito sobre ela, porque hoje em dia, o que acontece? Não sei se você repara, mas a questão das gerações, né? Sim. Elas têm cada vez mais mudando, assim, passa de geração. Acho que é questão de tecnologia, as coisas. Sem dúvida. E aí envolve gerações, culturas diferentes, pensamentos diferentes. Como que eu gerencio pessoas? Lidar com isso é um amplo, desafio, né? É um desafio muito grande, sem dúvida. Então você já estava lidando com isso lá na pecuária. Exato. Eu me lembro que a gente comentou desse tema, inclusive, lá no clube, né? Dessa liderança situacional. E eu acho que também é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, de melhorar a posição, melhorar a educação, melhorar o negócio em si das pessoas que estavam junto comigo trabalhando. Então, essa era uma preocupação desde o início e era uma coisa intrínseca a mim. Acho que eu não conhecia nada dessa parte teórica, mas que fazia parte de mim já de sempre tentar passar alguma coisa, ensinar um modo diferente de fazer, para que as pessoas que estivessem ali trabalhando junto pudessem ir crescendo um pouquinho por dia. E, sem dúvida, isso acho que é uma contribuição que a gente procura deixar aí por onde a gente passa. Com certeza. E até é o que eu ainda busco fazer hoje, né? Acho que isso aí é uma situação que vai ser perpétua. Eu gosto muito de ver as pessoas que estão ao meu lado crescendo dia após dia. Então, maravilha. Aproveitando o gancho que você falou do clube, aliás, é uma pergunta que eu queria ter feito lá no começo, mas vamos aproveitar agora o gancho. Me fala sobre o clube, o que você está achando, qual que é o impacto assim, em você como pessoa, como profissional. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, para quem está em casa entender um pouquinho como, né, esse clube, o que benfeitoria que ele faz para as pessoas que participam ali. Bom, especificamente para mim, eu acho que ele me tirou da zona do conforto de trazer novidade, trazer mais relacionamento, na verdade. Isso é um ponto que o dia a dia vai consumindo e a gente acaba entrando numa rotina, muitas vezes acaba se relacionando mais com as pessoas que a gente trabalha, com os familiares, e eu precisava dessa renovação. Então, estar ali participando com outras pessoas de excelente nível, para mim foi um dos pontos chaves, um ponto que eu considero muito, muito legal. Mas mais do que isso, eu acho que o que o clube traz é também essa questão do aprendizado, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre busquei, só que, infelizmente, ao longo dos anos, a gente vai
colocando dificuldade, eu acho, né? Eu não tenho tempo para fazer e tudo mais. E eu entrei para o clube lá através de um convite, gostei muito de participar. E para mim, eu procuro me tirar da zona de conforto. Então, acho que isso ficou claro quando eu entrei, que eu logo me propus a fazer algumas coisas. O podcast é um belo exemplo disso. Coisas que estavam muito longe da minha rotina. E não tenha dúvida que isso tudo engrandece a gente demais, né? Então, o clube tem uma força muito grande nesse sentido, de levantar as pessoas que estão presentes, participando ali, e obviamente vai se multiplicando isso para os funcionários, para quem a gente se relaciona, para todos. Levar toda essa energia para dentro dos negócios. É isso aí. Maravilha. Agora vamos falar um pouquinho da proa, né? Beleza, a história da pecuária que você isso foi lá. Já ficou no passado. Já ficou no passado. Me fala quando você foi, né, tomar a decisão de não, eu vou deixar a pecuária, eu vou voltar para o... Foi uma decisão difícil? Foi, sem dúvida. Porque eu acho que a Prof veio depois que você voltou para cá. Depois que eu voltei, exato. Qual foi o que motivou essa decisão? Assim, a gente estava numa situação que estava muito distante da família, né? Então, no momento que a gente decidiu voltar em definitivo para São João, estava em Macaé, no Rio de Janeiro. Mas antes disso, a gente já tinha estado em Barreiras, no oeste da Bahia. E, assim, são distâncias grandes para se vencer, né? Dificuldade de chegar. Então, a gente acabava ficando muito longe da família. E, mais do que isso, nessa época o Lucas estava muito pequeno. O Lucas é meu filho mais velho. E a gente já tinha uma dificuldade nele com escola, com educação. Então, isso pesou bastante para a gente tomar essa decisão de voltar, né? A gente já vinha tentando fazer isso. Desde a época que a gente estava na Bahia, a gente já deu um primeiro passo de voltar, depois surgiu essa oportunidade do Rio, a gente foi de novo. Mas aí, nesse momento, era definitivo, a gente tinha isso já bastante decidido na minha cabeça e na cabeça da Ju. E aí, quando eu estava voltando, o Caio, que é um amigo de infância, o Caio Frari, que é daqui de São João, que acho que bastante gente talvez conheça ele aí, ele é um cara fantástico, preciso trazer ele aqui uma hora, inclusive. Legal. É uma história muito interessante também. Ele me ligou e falou, poxa, tô sabendo que você está voltando e tal, tô pensando em abrir um negócio, vamos fazer alguma coisa juntos? E eu, obviamente, por conhecer o Caio, sem pensar nem no que era, eu falei, claro, vamos. Aí, na época, ele falou, você conhece factoring? Eu falei, nunca ouvi nem falar. Então foi assim que começou. E aí a gente, obviamente, foi estudar, foi correr atrás, né? Foi aprender um pouquinho desse mercado, desse mundo. E aí em 2015, no finalzinho de 2015, a gente colocou em pé o projeto, montamos a Factoring. Na época, eu, o Caio e a Beatriz, que está com a gente até hoje lá no Proa. Ela é prima do Caio, né? Ela começou lá desde o dia 1 com a gente também. Ela que coordena toda a parte operacional. E a gente começou como Factory. Então, nós adquirimos uma franquia de Factoring, que é a Federal Invest, que é lá do Renato, de registro, ali no interior de São Paulo. E fantástico, eles são muito bons no que fazem. O Renato é um grande amigo até hoje. E aí a gente, para dar esse pontapé inicial, a gente optou por seguir esse caminho já com alguém que tinha uma base, já com uma estrutura, para a gente realmente aprender a fazer. E o nosso crescimento nesse primeiro ano foi muito alto, foi muito grande. Tanto é que no final de 2016 a gente já decidiu estruturar o fundo de investimento, o FDIC, né? Que inicialmente era para fazer o mesmo perfil de operações do que a gente fazia já na Factory, só que de uma forma mais escalonável, né? Com menos tributos, com todos os benefícios que um fundo de investimento tem, que a gente vai falar na sequência. E aí a Factory acabou ficando de lado, então a gente acabou saindo depois dessa franquia, né? A gente entregou a franquia e seguiu o caminho direto só com o fundo de investimentos até 2020, que daí foi quando houve uma segunda mudança. Tá? Mas esse foi a trajetória, então a gente teve que aprender desde o início. Tive que sair lá esquecer pecuária, esquecer boi, esquecer tudo, fazenda, e entrar no mercado de finanças, que era totalmente novidade para mim. Então foi muito interessante, muito bacana percorrer essa trajetória aí. E aí, então, quando que teve houve uma mudança, só no meio do caminho teve uma mudança? Até 2000, o Caio era o dono do fundo, eu tinha uma sociedade com ele minoritária, mas eu tinha uma sociedade com ele até então. E aí,
pela uma conjuntura de mercado mesmo, a gente acabou tendo que separar os caminhos, né? Desde 2019, se a gente for olhar o histórico no meio do ano, acho que ao longo de 2019, as taxas de juros elas vieram caindo muito, né? E aí houve uma corrida muito grande dos investidores para a Bolsa de Valores. E o fundo, por se tratar de renda fixa, a gente acabou tendo uma série de resgates, principalmente um grande investidor do nosso fundo era o nosso próprio gestor, e ele, dentro dos fundos de multimercado dele, sofreu vários resgates, precisava usar a gente ali como uma forma de resgatar recursos também. A gente acabou tendo que diminuir o tamanho do fundo, isso antes de acontecer a pandemia. Que de uma certa forma foi bom, que a gente chegou na pandemia pouco alavancado, né, com um movimento já bem diminuto, mas aí essa própria mudança de mercado, onde a gente tinha um volume grande, atendia vários clientes e teve que enxugar a operação, junto disso, depois em 2020 veio a pandemia, acabou dando uma desanimada um pouco, principalmente no Caio. O Caio, nesse momento, ele já tinha feito outros investimentos como forma de diversificação de carteira. Ele começou a comprar fazenda, ele começou a investir em pecuária, então ele estava expandindo esse negócio para a região de Mato Grosso. E aí foi uma hora que a gente sentou e falou, puxa, acho que está na hora da gente talvez encerrar ou vender o fundo. E nessa conversa com gestores, com outras empresas que poderiam ser interessadas, a gente conheceu o Antônio, que é o Tony Anzambuja, que é a pessoa que está hoje. Né? O Tony também estava num momento que ele morava no exterior, estava vindo para cá, voltando para criar o filho dele aqui junto com a família também. E aí ele já tinha uma vivência nessa área de fundos, de investimentos, tem uma vivência na área de gestão muito grande. Ele se interessou pelo negócio, num primeiro momento era para ser uma parceria, acabou virando uma aquisição. E aí com isso a gente obviamente orientou toda a parte de gestão de acordo com o que ele tinha de direcionamento. De lá para cá a gente veio trazendo uma cara um pouco diferente para o fundo, uma visão um pouco mais conservadora, mas uma visão de mais longo prazo ainda, e hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu crescer algumas vezes o que o fundo era naquele momento em 2000. Então teve uma virada ali, nossa, foi no momento certo. Eu acho que nada acontece por acaso. Essa reviravolta toda na minha vida já mostra que eu acho que tem caminhos escolhidos aí que, querendo ou não, a gente acaba tendo que passar por eles. Né? E eu não tenho dúvida que veio num excelente momento. A gente estava realmente num momento de dificuldade, tanto de trazer novos investidores. O fundo estava num tamanho pequeno, onde o custo fixo dele impactava muito na rentabilidade. Então ele não estava ali mais como um negócio sendo um negócio viável, ele estava como um negócio muito estável e necessitando crescer para se manter. O Tony veio nesse momento e quando ele chegou, obviamente houve injeção de capital, mas muito mais do que recurso, eu acho que ele trouxe para a gente uma leitura diferente do que a gente deveria fazer como busca de negócio. Né? Qual é o perfil do cliente que a gente deveria atender, quais eram os tipos de negócio que a gente colocaria, tanto é que houve muita rejeição da nossa parte no início. Isso não vai funcionar, isso não dá certo, poxa, esse cliente não existe e tal. E aí a gente precisou passar por uma curva longa de aprendizado, aí eu vou falar era para ser uns 6 meses, mas acho que levou quase 1 ano, para que a gente entendesse que realmente esse era o caminho que a gente deveria trilhar. Sim. E aí depois que isso ficou muito claro para a gente, aí de fato a gente conseguiu andar melhor. Exato. Bom, como responsável pelas relações que você com o investimento, né, quais são os maiores desafios e responsabilidades que você enfrenta hoje na Proa FDIC? Não, vamos lá. Eu acho que essa é uma pergunta bem complexa, né? Eu acho que a responsabilidade, começando por esse ponto, eu lido primeiro assim, como a quantidade de famílias envolvidas que a gente tem. Então, não só dos nossos funcionários, mas também da quantidade de negócios que a gente tem com as empresas. E aí vai se multiplicando desde os proprietários das empresas até as famílias que trabalham nessas empresas. Então, de fato, o FDIC ele é uma mola muito grande na economia, que traz recursos aonde outras instituições, e aí leia-se banco, eles não conseguem chegar ou não conseguem chegar de maneira eficiente. E eu não tenho dúvida nenhuma que o FDIC ele é responsável por manter boa parte das empresas girando hoje no país.
Tanto a gente vê que a partir da pandemia, os bancos sempre fechando as torneiras de crédito e na outra ponta os FDICs aumentando exponencialmente a oferta de crédito e bem direcionado para pequenas e médias empresas, que é onde boa parte dos FDICs atua. Então a responsabilidade é muito grande. Eu tenho certeza que diversas empresas não estariam mais gerando emprego, gerando negócio, gerando riqueza, pagando seus impostos, se não fosse através da contribuição dos FDICs, né? Por outro lado, a gente tem uma responsabilidade grande também com o dinheiro do investidor, que obviamente espera receber uma rentabilidade, faz com que todo esse trabalho aconteça e precisa ter uma tranquilidade, uma transparência e uma segurança. É um negócio de muita credibilidade. Então, os números nossos, eles são sempre abertos para todos que quiserem olhar. Todos os nossos clientes, todas as nossas operações, elas estão disponíveis. O investidor, ele tem ele enxerga o começo, o meio e o fim do que o dinheiro dele está fomentando, de qual é a curva de juros que ele está recebendo, de tudo. Então, acho que esse é um ponto que para nós é inegociável, essa transparência, essa confiança, essa credibilidade que a gente tem tanto com os clientes quanto com os investidores. Tá? Então, só para isso aqui não está em casa, às vezes eu falo, mas o que um fundo faz? Enfim, às vezes a gente fica falando aqui, mas pelo que eu entendi, atende dois lados. Exatamente. Quem quer investir, né? Ali tem investindo no fundo, e quem está precisando tomar investimento para poder, às vezes, sei lá, fazer uma antecipação ou investimento. Exatamente. E me fala um pouquinho o que vocês fazem de maneira mais simplificada para quem está em casa entender. Maravilha. O que vocês fazem. Boa. O fundo nada mais é do que uma reunião de investidores que decidem colocar os seus recursos em alguma área específica da economia, tá? Então, quando esses investidores se reúnem, eles juntos decidem pelo regulamento do fundo que dita todas as regras. Nós vamos juntar uma quantidade de recursos e nós vamos aplicar, por exemplo, no nosso caso lá, o PROA, a gente oferece esses recursos para pequenas e médias empresas, tá? Para fazer a parte de fluxo de caixa, né? E aí, obviamente, o nosso principal caminho é desconto de duplicatas, mas, na verdade, um fundo, hoje, ele já é visto como um mini banco. Ele pode fazer qualquer operação de crédito que um grande banco faz. As fintechs vieram aí para aglomerar, né, para juntar com os FDICs e trazer a tecnologia, trazer essa possibilidade de você oferecer crédito de diversas maneiras. Então, o fundo nada mais é do que isso, é uma reunião de investidores, ele é regulado pela CVM, tá, que é a Comissão de Valores Imobiliários, então a CVM tem lá uma normativa, uma regulamentação onde os fundos precisam cumprir uma série de obrigações para que eles existam e com isso eles têm alguns benefícios. Um deles, por exemplo, é a isenção de IOF nessas operações de crédito, o que acaba sendo uma vantagem para quem está tomando crédito. E aí tem uma série de travas também que é para para trazer uma segurança para o investidor que está colocando a grana nisso, né? Então, de uma certa forma, é isso. No nosso caso, a gente só pode aceitar recurso de investidores profissionais, que tem lá uma normativa da CVM dizendo que é investidor profissional. Eu não posso captar no varejo, igual um grande banco faz, por exemplo, com captação de poupança ou aplicações para a pessoa física em geral. Mas a CVM já editou essa regra, e ela era já está valendo desde outubro, ela foi adiada, mas vão existir classes de FDICs para o investidor comum, para as pessoas como nós todos aqui, pessoa física normal e comum, poder colocar os seus recursos também nesses fundos, aí com mais segurança, obviamente, com mais tranquilidade. Mas assim, o fundo eu vejo ele como uma renda fixa turbinada, assim, de fato ele é um perfil de negócio muito bacana que eu acho que pouca gente ainda conhece. Para o investidor, ele tem uma segurança muito grande, como eu estava falando um pouquinho no início, antes da gente começar a gravação, o FDIC ele possui basicamente duas classes de cotas, que são as cotas seniores e as cotas subordinadas. Então o dono do fundo, normalmente ele participa na cota subordinada. Tá? Sempre que houver uma inadimplência, que alguém não pagar uma conta, essa cota subordinada é dali que vai sair o recurso. Os investidores que são os terceiros que estão investindo no fundo, eles estão na classe sênior, normalmente. Tá?
Então, eles estão contratados aqui com uma rentabilidade fixa. Então, vamos imaginar hoje um CDI mais 5, CDI mais 4. Então, o fundo é programado sempre para trazer essa rentabilidade para esse investidor externo e para sobrar um pouco aqui para quem é o dono do fundo, que eu vou chamar, que é o cotista da classe subordinada. E, obviamente, existe uma troca entre eles, né? Então, esse cotista da sênior, ele recebe uma rentabilidade fixa, mas em troca disso ele está isento, ou praticamente isento. Existe um colchão muito grande aqui que protege ele de uma inadimplência do mercado. E, por outro lado, esse cotista subordinado, ele tem uma possibilidade de ganho maior, o excedente que gera-se aqui de negócios acaba beneficiando ele, mas, por outro lado, ele toma... O risco é maior. O risco da inadimplência também é dele. O risco é proporcional ao ganho. Então, se a gente for pensar assim, de uma forma muito prática, um investidor que aplica em fundos, o cotista da subordinada precisa perder 100% do recurso dele para que o cotista da sênior comece a perder o seu primeiro real. Ou seja, é muito difícil disso acontecer. Na prática, isso praticamente não existe, a menos que haja fraude, né? Então, é uma forma de rentabilizar, de fazer renda fixa, né? Rentabilizando melhor, trazendo uma segurança muito grande. Tá? E na outra ponta a gente tem a indústria, que obviamente se beneficia disso. Então, aqueles grandes bancos que preferem oferecer crédito, geralmente para grandes empresas e em detrimento das pequenas e médias, é onde o fundo atua bastante. Né? Que eu tenho uma estrutura mais enxuta, com menos custo, então eu consigo entregar uma taxa melhor, mas mais do que isso eu consigo estar muito próximo desses industriais. Né? Eu consigo estar muito próximo desse empresário e aí eu enxergar as particularidades do negócio dele e oferecer uma linha de crédito mais adequada, né, para ele, ou com menos custo, que é geralmente mais agilidade. Aí tem uma série de benefícios. Né? Me fala uma coisa, então, pelo que você falou, vamos falar assim, que vocês fomentam mais o setor industrial. Acho que esse seria o principal ou não? Para o nosso caso, é. O Proa, ele atua mais na área industrial por uma opção, né, nossa, mas existem inúmeros segmentos de fundo. Então, existem FDIC de cartão de crédito, existe FDIC que faz financiamento de veículos, existe FDIC de consignado, de INSS, existe FDIC que só atua em câmbio, existe um FDIC para cada negócio que você imaginar que existe no mundo. Então, eles são bem específicos. Né? É difícil ter um FDIC, por exemplo, que ele compra recebíveis de cartão de crédito e compra recebíveis oriundos de indústria. Então, geralmente, eles são bem específicos. No nosso caso, a gente preferiu focar nessa área industrial. Você comentou que para investir para projetos aí, então, o critério seria ser profissional hoje. Existe essa regra de investidor profissional. Explica um pouquinho o que é o que seria essa... O investidor profissional, no critério da CVM, é um investidor que possui pelo menos R$1 milhão investido em qualquer outro ativo, tá? Que ele consegue comprovar isso. Na verdade, esse desenho é para que justamente não haja uma ilusão de investidores comuns de que aquele fundo é um bom fundo. É para trazer alguém que saiba de fato analisar risco, né? Para trazer alguém que vive do negócio de investimentos e aí que possa, obviamente, contribuir. Geralmente, o nosso fundo é um fundo aberto. Então, vou entrar num outro critério aí que é assim... Os fundos normalmente são fundos fechados, tá? Então, geralmente, o investidor ele coloca o recurso nesse fundo e ele tem um prazo de 2 anos para resgate. Então, não é aquele investidor comum que às vezes precisa colocar e tirar o dinheiro no final do mês para fechar o mês. E apesar do nosso ser um fundo aberto, a estrutura dele foi desenhada desse jeito, mas a gente não espera que o cara fique colocando e tirando dinheiro a todo momento. Exatamente. A gente tem lá, quando a gente usa o recurso do investidor, na outra ponta a gente, por exemplo, compra recebíveis, compra duplicatas comerciais. Então eu tenho um horizonte de 30, 60, 90, 120 dias onde essas duplicatas vão vencer e o recurso vai retornar. Se a pessoa quer sacar todo final de mês, se ela quer sacar, ficar 30, 60 dias e sacar o recurso, eu começo a descasar muito a minha... Não que não seja permitido, mas não é o perfil que a gente busca, né? Sim. Então, acho que isso impacta também no ganho, né? O cara... Sem dúvida. Daí tem aquele... aquela regra cai numa faixa de imposto de renda diferente, quanto maior o tempo que ele fica com o recurso aplicado. Sim. Então, é um horizonte diferente. Então, de fato, eu acho que é para investidores profissionais. O que eu vejo é o seguinte, vamos supor, a pessoa que precisa, ou que quer investir, ou que quer tomar ali crédito ali, vocês vão dar toda a orientação
para poder fazer. E até assim, uma questão, eu falo assim, pô, mas se tiver inadimplência, como funciona o processo de alguém que vai tomar? Vocês têm algum critério também? Existe sim. Então, na ponta de quem a gente vai oferecer o crédito ali, que são as indústrias, é feita uma análise de crédito. Então, ao longo desses 8 anos praticamente que a gente está nesse mundo, 8, 9 anos aí nesse mundo, a gente obviamente já passou por alguns problemas, viemos aprendendo com isso. Então, hoje existe um processo muito bem definido para cada etapa que a gente tem dentro da esteira de crédito que a gente chama do FDIC, né? Então, desde a prospecção de um determinado cliente, eu tenho critérios que eu uso para saber se aquele cliente é um cliente ideal ou não. Aí tem toda uma parte de análise de crédito, de investigar realmente a vida da empresa e dos sócios, olhar como é a curva de vendas dessa empresa, se aqueles clientes, aqueles sacados que eu vou chamar que é o cliente do meu cliente, né? Se eles são clientes bons, são bons pagadores, se o cara está inserido num mercado que é um mercado que tem um bom horizonte, vamos imaginar que a gente sempre brinca, né? Assim, ó, o cara faz filme de máquina fotográfica, não existe mais, então não vai, esse não é um mercado que vai acabar, não adianta eu querer investir nesse tipo de negócio que é um mercado fadado ao fracasso. Então a gente obviamente escolhe segmentos da economia onde a gente tem mais afinidade, né? Aí o ramo do aço, a indústria química, são alguns que a gente já vem trabalhando há bastante tempo e aí conhece um pouquinho melhor e sabe os momentos de altos e baixos e consegue acompanhar isso mais de perto. Mercados mais consolidados. Assim. E aí a tranquilidade da inadimplência para a gente é o seguinte, eu dentro do fundo a gente tem umas regras de concentração, então eu não posso pegar uma quantidade grande do recurso e alocar numa única empresa, eu sou obrigado a pulverizar bastante. E dentro de um cliente que a gente, vamos achar que a gente tem uma indústria aqui, né? Ou seja, uma indústria química. Essa indústria química ela vende para uma centena de outras indústrias, etc. Então, o meu risco, na verdade, o pagador é aquele cliente lá no final, é o último lá da ponta, é para quem o meu cliente vende. Então, se eu tenho aqui uma situação, vamos falar de números, R$100 mil que foi feito a antecipação e esse crédito chegou na indústria química aqui de origem. Uhum. Quando ele vende o produto dele para outros 100 clientes de 1.000, o meu risco está pulverizado naqueles 100 caras de 1.000 que vão pagar o boleto no final. Então, assim, e com isso a gente consegue ter uma tranquilidade muito, muito grande, né? Mesmo que essa empresa, por exemplo, passe por um problema, eu não sofro, porque o meu crédito está para ser recebido lá pelo pessoal da ponta. E, obviamente, a gente tem a estrutura de cobrança também, né? Tem toda uma estrutura operacional de cobrança, tem um corpo jurídico, né? A estrutura do fundo é uma estrutura muito grande, né? Então, isso, operacionalmente, ali somos em poucos, a gente somos ali em 9 funcionários, 9 prestadores, 9 colaboradores, mas por trás a gente tem uma estrutura muito robusta. Então, eu tenho análise de rating, eu tenho análise das demonstrações financeiras do fundo, que é feita por uma Big Four, eu tenho gestor, administrador, banco custodiante. Existe uma estrutura muito, muito complexa ali para cuidar disso tudo e para trazer uma tranquilidade, tanto para quem está recebendo dinheiro quanto para quem está colocando dinheiro na outra ponta. Muito legal. Quem não conhece agora está aprendendo um pouquinho aqui que é uma FDIC, né? Um fundo de investimento. Exato. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a vida pessoal e filosofia, só para a gente poder encerrar aqui. Boa. Você falou, né, que o lance de você vir para cá, né, de toda aquela mudança e tal. Eu queria entender assim, como que você gerencia hoje o equilíbrio entre carreira e a vida familiar com a Juliana, aí, com o Lucas e o Guilherme, né, que é a base, né? Eu falo que tudo que a gente faz é por causa da nossa família. E é um desafio a gente equalizar isso. Qual que é a sua filosofia, sua metodologia em relação a isso? Lert, não tenha dúvida que o grande peso de eu estar aqui hoje foi por conta de estar próximo da família, e aí não, obviamente, o meu núcleo familiar, mas meus pais, meus irmãos, meus tios, a gente tem uma família muito grande pela parte do meu pai, e a gente convive muito, então a gente sentia muita falta disso quando estava longe, e principalmente de criar os filhos nesse ambiente gostoso que a gente tem. Então, a família para mim é uma âncora não, que acho que a âncora fica parada, mas é um esteio muito forte, assim, dentro do ensinamento que a gente passa para os filhos e tudo mais. Todo mundo ali contribui, a gente tem uma liberdade muito grande
E isso eu acho muito bom, acho que não tem preço, assim, realmente. Então, eu acho que eu não conseguiria... A gente já teve oportunidades depois de estar aqui, de também voar para mais longe, voar para outros caminhos, mas eu não me vejo muito fazendo isso, pelo menos por enquanto, até que pelo menos os filhos cresçam um pouco mais, e aí voem com as suas próprias asas. Por enquanto a gente pretende ficar por aqui, cara. Acho que... Legal. E você mencionou também em relação a aprender constantemente, né? O que você... Tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar, alguma coisa que você está aprendendo, que você está estudando, ou algo que você queria compartilhar com o pessoal que está assistindo a gente? Eu sempre fui muito curioso, né? Não de aprender só o que está dentro do que eu faço no dia a dia, mas de conhecer um monte de coisa em volta. Às vezes, até minha esposa fala, você está vendo um vídeo de avião? Eu não gosto, deixa... Então, e aí de fato, eu fiquei muito relaxado com isso, né? Por conta da correria do dia a dia. Então, até a vinda para o clube foi um chacoalhão bom que eu tive. E eu não sou muito de livros, assim. Eu tentei ler alguns livros e eu acho que eu até fui mal por um caminho ruim, que é um pouco dessa turma de autoajuda. E eu não consegui firmar nesse ponto aí. Mas uma coisa que eu gosto muito é de aprender vendo vídeo ou ouvindo podcast. Então, assim, durante as viagens que a gente faz constantemente para visitar os clientes e tudo mais, é muito rotineiro a gente, ao invés de estar escutando uma música, tá aprendendo um pouquinho com alguém de um nível acima. Legal. E acho que hoje é o que eu mais faço, mas pretendo voltar aos estudos. Até comentei com você que eu estava olhando lá para fazer um trabalho lá com o pessoal do G4. Né? Legal, sim. O G4 é uma referência pra gente. Exato. Né? Maravilha, Celso. Bom, chegamos então ao final do podcast. Foi difícil? Não foi difícil. Foi tranquilo, pô. Foi tranquilo. Foi muito melhor que eu esperava. Eu queria te agradecer, cara, seu tempo, ter vindo aqui compartilhar um pouquinho da sua história aí, da sua família. Agradecer, né? Aí a Juliana, o Lucas, o Guilherme, deve estar vão assistir. Com certeza. E tem um paizão aqui, um maridão aqui, que é um puta referência aqui. Obrigado. Tive o prazer de conhecer você, acabou criando uma amizade aí, e através do clube, que eu acho que é isso, a gente falou até hoje, que é o valor do relacionamento. Sem dúvida. Beleza, vamos fazer negócio, vamos fazer as coisas, enfim. Mas mais importante do que isso são as relações que são formadas ali dentro. Sim. E dali, com certeza, muitas oportunidades, não só de negócio, mas para a vida, né? Então, esse é um grande ponto. Queria te agradecer de coração mesmo por ter vindo aqui. E aí, além disso, convidar as pessoas, né? Como que faz a pessoa entrar em contato com vocês da ProfDic? Que é lá, sei lá, ou investir, ou, sei lá, tomar crédito, alguma coisa assim, seja empresa, enfim. Como que faz para entrar em contato com vocês? Quais são os canais que vocês utilizam hoje? Eu gostaria primeiro de agradecer imensamente esse desafio que foi, com certeza, de sair da zona de conforto, mas eu me senti muito tranquilo, principalmente pelas pessoas que a gente tem ao redor aqui, que são pessoas fantásticas, pela liberdade que você dá para a gente aqui de bater esse papo. Então, é impagável. Foi muito bom. Recomendo a todos que participem, que façam, que exerçam isso de sair um pouquinho da zona de conforto e fazer algo novo. É muito legal. Tá? Obrigado por você ter disponibilizado suas empresas todas e o trabalho fantástico que você faz também no clube, sem dúvida. Bom, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da ProfDic, pode entrar em contato comigo, depois a gente vai deixar aí, acho que, os contatos, telefone, Instagram. Pode também pelo site www.profdic.com.br, lá tem a lista de contatos, tem um pouquinho do que a gente faz. Nós estamos aí com algumas mudanças acontecendo, em breve, se Deus quiser, falaremos disso. Sim. Tá? Então, acho que por aí a gente consegue. E obviamente a gente está aqui em São João, né? Estamos aqui no edifício Blue Center, no primeiro andar, sala 13. Quem quiser passar para tomar um café, obviamente as portas estão sempre abertas para um bom papo. Uma sala muito bonita, inclusive. Muito bonita a sala. Obrigado. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado então você que nos assistiu até agora. Fique atento, em breve o nosso 4º episódio com um convidado especial também. E é isso aí. Até mais, até o próximo.